E aí, pessoas, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos continuar a nossa série do Solid. Estamos no quarto princípio, que é o princípio da segregação de interface, e vamos tentar entender como ele funciona e como vai nos ajudar. Bora lá! Então, o que é o ISP, que é o princípio de segregação de interfaces? Esse princípio determina que uma classe não deve ser obrigada a possuir e implementar métodos que ela não vá utilizar, isso baseado em heranças. O que isso quer dizer? A gente já viu em alguns princípios atrás o problema de a gente utilizar uma classe que ela tem muitos objetos e que eu não consigo utilizar todos eles. E por causa disso, eu começo a utilizar interfaces porque elas conseguem ser mais focais no ponto que eu preciso. Mas, além disso, eu tenho que tomar cuidado para não ter uma interface muito grande, com muitos métodos, e que não me obrigue a, quando eu utilizar numa classe, implementar métodos que eu não preciso nessa classe. E isso vai me ajudar para evitar que as classes fiquem inchadas por obrigação de uma herança de uma interface. As interfaces elas devem ser específicas e enxutas, assim como eu tenho o SRP, que determina que uma classe só deve ter uma entidade, uma interface também só deve atender ao propósito dela e não ser uma coleção de diversos possíveis métodos. Não faz sentido eu ter uma interface muito grande que acaba impactando nas minhas classes. Isso também me ajuda a aumentar a flexibilidade do código. E como eu posso herdar mais de uma interface, e qual que é o problema de eu ignorar isso? Então eu vou ter uma classe que herdou uma interface muito grande. Essa classe vai ter diversos métodos dentro dela que eu vou acabar implementando por herança, que eu não uso para nada. Então eu vou ter um código inchado que não tem necessidade, que não tem utilidade. E isso acaba violando o próprio princípio do SRP, né, que é a responsabilidade única. Se eu estou herdando uma interface que tem muitos itens, atende a muitos pontos diferentes, eu vou estar tendo uma classe que no final vai estar atendendo mais de uma entidade ou vai estar fazendo mais de uma atividade que ela deveria fazer. Vou dar um exemplo aqui que todo programador vai entender, tá? No lado aqui da minha esquerda, eu tenho uma interface chamada trabalhador. Quais são as atividades dele? Ele vai trabalhar, ele vai comer, ele vai dormir. E aí eu vou implementar essa. Então, por exemplo, eu tenho uma classe chamada desenvolvedor. Eu implemento a trabalhador. Então, quer dizer que ele vai ter o método de trabalhar, comer e dormir. Eu faço a mesma coisa para o cozinheiro. Então, o cozinheiro implementa o trabalhador, ele vai trabalhar, comer e dormir. Só que desde quando o desenvolvedor dorme? Não dorme. Então, nesse caso, eu estou colocando um método que não é necessário para a classe de desenvolvedor. Como que eu corrijo isso? Dá uma olhada no código da direita agora. Eu acabei separando as interfaces. Com isso, eu tenho interfaces focadas em cada atividade que eu preciso e eu posso fazer herança de cada uma delas. Então, a minha classe desenvolvedor agora, ela só implementa, ela herda, trabalhar e alimentar. A classe cozinheiro implementa trabalhar, alimentar e descansar. Eu consigo ter uma separação e, por conta disso, eu não tenho uma classe com métodos desnecessários. E quais são os benefícios, né? Então, se eu estou seguindo o ISP, que é a segregação de interfaces, eu garanto que aquela classe só vai ser implementadas por herança de uma interface aquilo que é realmente necessário. Eu vou facilitar a manutenção do meu código, isso vai me ajudar muito no dia a dia, e eu vou melhorar a reutilização da própria interface, que por não ser inchada e ser focal, eu consigo fazer uma utilização melhor dela. E aqui nosso resuminho final, né? Então o ISP ele nos ajuda a ter um código mais organizado, mais flexível, mais limpo e tendo somente o que é necessário. Eu não vou gerar código desnecessário, né? E como que eu vou saber, poxa, minha interface está grande, eu preciso melhorar ela? Como que eu vou ter esse controle? Esse controle você vai sempre fazer baseado na classe que está herdando. Então você acabou de ter uma interface, você acabou de puxá-la para uma classe, você vai analisar essa classe e falar, poxa, todos esses métodos são realmente necessários aqui? Se você vê que algum não é necessário ali, essa é a sua resposta. Então já está na hora de dividir sua interface.
Certinho? Gente, muito obrigado, valeu por assistirem. E semana que vem a gente fecha o último ponto do Solid e depois vamos para um resumão. Valeu, tchau, tchau.